Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 9, diz assim: e visto que hoje somos interrogados acerca dos benefícios feitos ao homem enfermo, de modo que, como foi curado, sendo conhecido de vós todos, que o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês crucificaram, que Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste que esses são diante de vós. E ele, Pedro, ele foi a pedra que foi rejeitada por vós, edificada, qual fosse posto a cabeça da esquina. Nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo que qual deve ser salvo. Então, vendo a ousadia de Pedro e João, formado que eram homens sem letras e douto, maravilharam-se, reconhecendo que eles haviam estado com Jesus Cristo. Amém? E vendo este com ele, o homem que fora curado, não tinha que dizer. Ao contrário, todavia, mandaram sair fora do conselho e da conferência entre si, dizendo: havemos de fazer este homem, porque todos que habitam em Jerusalém é manifesto por ele, foi feito um sinais notórios, não podemos negar. Amém? Pode assentar, irmãos, e dar uma salva de palmas bem alegre para glorificar o nome de Jesus. Irmãos, nós vejamos aqui o apóstolo Pedro e João, né? Quando o apóstolo Pedro e João recebem o Espírito Santo, ali, Atos dos Apóstolos capítulo 2 diz ali que eles receberam o Espírito Santo, ali começou a igreja do Senhor, o cenáculo, né, ali em Jerusalém. Quando recebem o Espírito Santo, irmãos, eles agora recebem um poder, uma virtude do céu que andava com eles, porque o homem e a mulher que tem o Espírito Santo de Deus, amém, ele tem o poder de Deus sobre a vida dele. E os apóstolos já tinham recebido uma autoridade de Cristo, disse: prega o Evangelho, coloca a mão sobre os enfermos e cura no meu nome. Amém? Isso foi quando Jesus ia subindo para os céus. Antes dele subir, ali no Monte das Oliveiras, ele deu sua última palavra para os seus apóstolos: prega o Evangelho, coloca a mão sobre os enfermos e faz o que? Cura no meu nome. Amém? E quando os apóstolos receberam o Espírito Santo ali, naqueles cenáculos, então eles também receberam os dons de Deus sobre a vida dele, né? Dom de falar em línguas, todos foram batizados com o Espírito Santo, receberam dons de dom de cura, né? A Bíblia fala de dom de cura, a Bíblia fala de dom de maravilhas, e muitos outros dons, né, que a palavra de Deus nos fala. Mas aqui agora, um certo dia, o apóstolo Pedro e João, como costumavam orar, amém? Mesmo eles agora sendo um cristão, mas eles eram acostumados a ir no templos, glória a Deus, no templos, né, para a oração, porque eles eram judeus, e eles não queriam se afastar do templos. E a Bíblia diz que um certo dia, numa porta do templo, chamada Formosas, eles colocavam paralíticos, um homem paralítico, que não podia caminhar, glória a Deus. E a Bíblia nos mostra ali, irmão, que aquele homem, né, quando viu Pedro e João, talvez todo arrumadinho, ali, ele estendeu as suas mãos e pediu uma esmola. Glória a Deus. Pedro olhou para ele, né, e disse: olha, não temos ouro, não temos prata, não temos dinheiro, não temos nada, mas o que nós temos, nós damos para você. E a Bíblia diz que cumpriu a palavra de Jesus. Amém? Ele pegou aquele homem, naquele mesmo instante, aquele homem ficou curado para a glória de Deus. Pedro pegou aquele homem junto com João, levantou ele, e ele começou a andar e começou a glorificar a Deus. E agora entra para dentro do templo aquele homem glorificando o nome do Senhor. E aquilo ali, irmão, foi para você ver a diferença de maneira que o Espírito Santo age. Amém? Quando Jesus curava os enfermos, amém, não tinha tantos efeitos, né? Porque talvez Jesus não queria causar tantos efeitos. Jesus curou muitas pessoas de uma vez, muitos paralíticos andou, muitos cegos chegou, né? A Bíblia diz que Jesus fez tanto milagre que um livro não caberia aquilo que ele fez. Os irmãos vejam, irmão, que tinha, né? Quando um paralítico andava com Jesus, o que o povo fazia? Murmurava.
né? Murmurava quando aquela mulher foi curada porque estava lá enferma, né? 18 anos, curvadas. O que eles fizeram? Eles se alegraram? Não. Eles murmurou contra Jesus. Mas agora quando Pedro ali cura aquele homem, né? Quando Pedro ali ora para aquele homem recebe a cura. Naquele momento ali, houve uma comoção naquele povo, porque estava na vida de Pedro o quê? O Espírito Santo de Deus. Amém? Porque, irmão, dali para frente, o Senhor estava formando uma igreja. Dali para frente, o Senhor estava convertendo o homem e a mulher, para que naquele dia fosse salvo por eles. Amém? E a Bíblia nos mostra aqui que agora, amém, que quase 5.000 pessoas passou a crer no Evangelho, naquela mensagem que Pedro pregou. Pedro começou a abrir a boca, porque aquele povo correu até ele, começou a olhar, e começou, né, olhar para ele, porque como que pode, né? E Pedro, olha, vocês estão achando que nós fizemos esse milagre? Não, nós não fizemos esse milagre. Vocês sabem muito bem o que aconteceu. Aquele Jesus, né, que vocês crucificaram, que pediu que soltassem Barrabás, esse mesmo Jesus, nós vimos ele ressuscitou, né? Nós somos testemunha. Ele ressuscitou e voltou para o Pai. E é em nome dele que esse homem está curado. É no nome dele que esse paralítico levantou e está andando para a glória de Deus. E a Bíblia nos mostra que agora Pedro perante os sinédrios, né? Ele não estava perante os juízos, não. Pedro não estava perante as polícias, não. Pedro estava perante o sinédrio. Qual é o sinédrio? Era o sacerdote, os religiosos, aquele que cuidava da parte espiritual do povo de Israel, né? Vou dizer, os pastores daquela época, que era chamado como sacerdotes, né? Ele estava perante esse povo, para quê? Sendo julgado por aquilo que Pedro tinha feito. E Pedro dizendo aqui, olha, hoje nós estamos julgados, né? Olha o que diz aqui, hoje estamos interrogados ao benefício que foi feito a um homem que era paralítico. Amém? Nós estamos interrogados por isto, porque um homem ficou curado, porque um homem ficou liberto. Glória a Deus. Por quê, irmão? Porque eles queriam impedir Pedro e João que parassem de falar que Jesus era, irmão, que tinha curado aquele homem, porque eles tentou fazer o quê? Que o nome de Jesus desaparecesse. Amém? Então olha o que diz aqui: e seja conhecido todo Israel, que em nome de Jesus Nazareno, aquele que vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou dentre os mortos, desse que está diante de vós. Deus ressuscitou dentre os mortos. Aí ele disse mais aqui: ele foi colocado como pedra rejeitada, a pedra da esquina, a pedra edificada, a pedra, glória a Deus, que muitos não queriam, né? Por que pedra das esquinas? Porque aquele que sustenta todos. Amém? Não é uma pedra que você coloca ali naquela esquina, ali, ou naquela outra esquina, não. A pedra da esquina, que ele quer dizer, o que sustenta todos, né? Quando faz um arco, glória a Deus, né? Eles fazem o arco de lá e vem fazendo um arco, e quando chega no meio, eles colocam uma pedra, né? Uma pedra lavrada, feita tipo cunha. Aquela pedra sustenta tudo aquele arco. Essa para Israel é chamada pedra das esquinas. Glória a Deus, é o que sustenta tudo. Então o que Pedro estava dizendo naquele momento? Que Jesus é o único, amém, que pode sustentar todos. É o único que pode garantir a salvação, e é o único que pode curar os enfermos. Amém? Olha o que ele diz aqui: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificado, qual foi posto por cabeça da esquina. Nenhuma outra salvação, porque nem debaixo do céu, e nem outro em nome entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Glória a Deus. Pedro estava dizendo: olha, vocês rejeitaram, vocês crucificaram ele, mas lembra bem, não existe outro que pode ser salvo. Vocês não aceitam ele, não tem salvação. Amém? Então por isso que não há salvação na vida de uma pessoa quando ele não aceita Jesus, né, de coração. Amém? Quando ele não abre o seu coração, eu vejo tantas pessoas, né, negando a Cristo, né? Tem tantas pessoas que negam os prometidos, o povo de Israel, é o povo judeu. Eles não aceitam Jesus, amém? E negam Jesus. Glória a Deus. Eles não aceitam. Mas aqui o apóstolo Pedro está dizendo aqui que não há outro, né? Nem em cima no céu e nem embaixo da terra. Não existe outro
que pode salvar um homem, porque tudo isto foi entregue nas mãos de Jesus. Amém? Só Jesus pode salvar o homem, só Jesus pode salvar a mulher. Então o que Pedro estava dizendo para ele, não há outros, é esse Jesus que você rejeitou, mas ele é o único que pode salvar. Olha o que diz aqui. Então, vendo a ousadia de Pedro e João, informando que eram homens sem letras e doutos, e maravilhou-se, reconhecendo que havia estado com Jesus, não o sacerdote, porque o sacerdote eles ficaram, foi irado, mas o povo conhecendo quem era Pedro, quem eram os apóstolos, principalmente o Pedro que estava ali pregando, falando para aquele povo ali, que era douto, quer dizer, um analfabeto, amém? Não tinha estudo de nada, não eram pessoas estudadas, talvez nem sabia ler, glória a Deus, mas eles vendo que aquele tinha estado com Jesus, amém? E eles se maravilharam, porque veja bem, irmãos, não precisa muitas vezes, glória a Jesus, o homem, ser tanto estudado para falar das coisas de Deus, não. Quando o homem, quando a mulher tem sobre ele o Espírito Santo, ele abre a sua boca, Deus tem uma palavra para ele, Deus tem uma palavra para o homem, Deus tem uma palavra para a mulher, Deus tem uma palavra naquele momento, que você dá lugar para Deus operar, amém? Porque essa palavra está dizendo para nós, que não precisa você ser um pregador para pregar a palavra de Deus, não precisa você ter uma teologia, não precisa você ser formado, não Jesus, mas se você ouvir alguém falar, você meditar nas palavras, você decorar as palavras, você também pode ser um ganhador de alma para Jesus. De que maneiras? Aleluias, falando de Jesus, porque Pedro, ele não tinha isto, Pedro não era estudado, Pedro não tinha, glória a Jesus, a Bíblia está dizendo aqui que ele é indouto, quer dizer, analfabetos, mas isso não impedia que o Espírito Santo estava na vida dele, amém? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não impede que o Espírito Santo esteja na tua vida. A única coisa que impede que o Espírito Santo não esteja em nossa vida somos nós mesmos, porque ele chega e bate na porta do nosso coração, e se nós abrirmos o nosso coração, ele entra dentro e faz morada, diz a palavra do Senhor, amém? E quando Deus, o Espírito Santo está dentro do nosso coração, nós abrimos a nossa boca, Deus tem uma palavra de conforto para as pessoas, Deus tem uma palavra de salvação, Deus tem uma palavra de repreensão para as pessoas, amém? Eu digo mais para os irmãos, a mensagem quando é pregada, em primeiro lugar, ela vem com repressão, eu vejo hoje muitas pessoas profetizando, e chega na pessoa, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai abrir as portas, você vai ser um prosperado, você vai ser aquilo, glória a Jesus, você muita hora a vida da pessoa, não está aquela mil maravilhas. Eu digo para você, para Deus falar com alguém, amém, primeiro ele repreende, primeiro ele vai corrigir a pessoa, para depois ele abençoar, porque Deus muitas vezes não está muito importando com a sua vida aqui nessa terra de bens, do que você vai ter, não, Deus está importando com a tua alma, Deus está importando com que você se prepare a tua vida na presença de Deus, é isso que Deus quer do homem e da mulher. Deus abre porta, Deus abre, Deus prosperas, mas ele diz assim, que você nem precisa pedir, é só você fazer a vontade de Deus, que as portas do céu se abrem, e o milagre chega na tua vida, amém? Não precisa muitas vezes de pedir, Senhor vem para nós, eu preciso da prosperidade, é só você fazer a vontade de Deus, abrir o seu coração, e guardar a palavra de Deus dentro de você, você vai ver as portas se abrir, amém? Jó não pediu para Deus, não, quando ele perdeu tudo, Jó não dobrou o joelho, glória a Deus, e foi lá chorar, reclamar para Deus, Senhor, meu Deus, eu perdi tudo, estou na miséria. Ele não fez nada, a única coisa que ele fez, orou para os seus amigos, que ainda foi lá deve ajudar ele, que Deus tinha mandado os amigos ir lá consolar ele. Os amigos chegou lá e começaram a falar mal, começaram a fazer uma expectativa da vida de Jó, e no final da história eles começaram, Jó, você quer saber de uma coisa? Você é errado mesmo, você está em falhas, até no começo eles começaram a consolar, eles sentaram com Jó, ficaram 3 dias ali, Jó quietinho, eles ficaram ali, no começo até eles começaram a consolar Jó,
Mas quando chegou numa certa altura, que começaram a conversar, eles: vamos conversar aqui agora, vamos pôr tudo em prato limpo aqui, vamos ver por que isso está acontecendo na tua vida. Eles chegaram numa conclusão que Jó tinha errado, que Jó tinha pecados, e Deus se irou com aquilo, amém? E Deus só não destruiu aqueles homens, né? Porque Deus falou para Jó que Jó orasse em favor deles. E quando Jó orou em favor dos seus amigos, na mesma hora um milagre aconteceu na vida de Jó. Ele foi curado das suas lepras, amém? As portas começaram a se abrir para ele. Pessoas, amém, que não estavam enxergando Jó naquela situação, porque nem os parentes de Jó estavam enxergando ele naquela situação. No ponto que quando Jó recebeu a cura, amém, que Deus abriu a porta para ele, os próprios parentes de Jó começou a levar ovelha, gados, né? E foi entregando para ele: está aqui para você começar. Por que não foram antes? Porque Deus não estava permitindo, amém? Mas quando Deus tem uma promessa da vida de uma pessoa, irmão, não importa, amém? Deus não vai mandar lá do céu um pacotinho de dinheiro, né? Uma pedra, né? Deus não vai fazer você achar dinheiro na esquina, não. Deus vai usar alguém, glória a Jesus, que vai te ajudar, glória a Deus, e vai te abençoar a tua vida, amém? É isso que Deus faz. Deus ajuda com outras pessoas, amém? Deus abençoa outra pessoa e a pessoa te abençoa. É dessa maneira que Deus abre portas, é dessa maneira que Deus prospera, amém? Se você tem um comércio, Deus manda a pessoa no teu comércio comprar no teu comércio. Se você tem algo, glória a Jesus, para vender, Deus abre as portas que você vende e não dá prejuízo para os outros. É isso que Deus faz. Por quê? Porque você está guardando a palavra de Deus dentro do seu coração, e não fique envergonhado aquele que tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Pode bater mais palmas, glorifica o nome do Senhor, amém? Então veja bem, a palavra do Senhor é muito importante para nós, glória a Deus. Nós temos que dar valor na palavra de Deus, crer na palavra de Deus, saber que a palavra de Deus é a única que pode nos garantir a nossa salvação, amém? E Jesus, irmão, é o único que pode salvar, único. Só que tem um porém. Para Jesus salvar, irmãos, quem manda até Jesus é Deus. O próprio Jesus disse: tudo aquilo que o meu Pai enviar a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, amém? É Deus que manda você até Jesus. Não é simplesmente você chega até Jesus, não. Deus envia você até Jesus e Jesus salva. Só que eu digo para os irmãos, Deus, ele é exigente, amém? Deus, ele tem as suas exigências. Você pega a história de todo o povo, né? Desde o começo do mundo, desde Adão, olha a história, olha o Noé, glória a Jesus, olha o dilúvio, o que aconteceu? Salvando 8 pessoas, né? Olha a cidade de Sodoma e Gomorra, salvando 3 pessoas, glória a Deus. E assim, irmão, se você for olhar o que aconteceu, né? Olha o povo que saiu do Egito, multidões, mas aquele que não creu, no deserto, eles ficaram, glória a Jesus, né? No deserto, amém? Deus não permitiu que eles chegassem, e muitas pessoas, né? Não só porque morreu de velho no deserto, mas Deus permitiu que eles morressem até mesmo sem a salvação, né? Sem a salvação, como o povo de Corá, glória a Jesus, e muitos outros que se levantou contra Moisés no deserto, né? Que a terra se abriu e engoliu aquele povo, porque eles não creram na palavra de Deus. Eu digo para os irmãos e para as irmãs, se nós queremos ter salvação, nós temos que, glória a Jesus, ver o que Deus quer da nossa vida, amém? Não se confunda, irmãos. Ser batizado, participar da ceia, glória a Jesus, não leva para o céu, amém? Isso faz parte da salvação. É para a mulher ir para o céu, para o homem para o céu. O próprio Jesus disse que tem que nascer da água e do Espírito. Mas só isso, glória a Deus, o batismo, né? As ceias, cantar, louvar, vir para igrejas, né? Ser um contribuinte na casa de Deus, só isso não basta para a salvação, amém? Existe algo muito mais importante para a salvação. O que é? A palavra de Jesus dentro do coração, a santificação, amém? A santificação. Qual é a santificação? Aquilo que Jesus mandou nós obedecer, amém? Nós temos que obedecer, nós temos que examinar a Bíblia, irmãos. Não vamos procurar nossa salvação só no Velho Testamento, não.
Vamos procurar nossa salvação naquilo que os apóstolos pregou, naquilo que Jesus pregou, amém? Do que o próprio Jesus usou o apóstolo Paulo ensinando-os, aleluia. É aqui o que Pedro estava dizendo para aquele povo aqui, né? Pedro estava dizendo a verdade para ele: olha, não tem salvação em outro, é o Jesus que vocês matou, que vocês negou, pediu para soltar Barrabás, mas esse Jesus, Deus ressuscitou, e nós somos testemunha dele, e é no nome dele que este homem está curado, amém? Eu quero dizer para você nessa noite, que Deus quer trabalhar na tua vida, e Ele quer salvar a tua alma, mas cada pessoa vai dar conta de si. Eu não vou dar conta dos irmãos, nenhum irmão vai dar conta de mim, amém? Porque eu digo para os irmãos, naquele dia, muitas igrejas vão subir para os céus, na igreja eu falo os irmãos, sem os seus pastores, e muitos pastores talvez vão subir sem o seu rebanho, ou uma boa parte não, porque ouviu, mas não deu créditos. Eu prego, e eu ensino, né? Agora quem quer obedecer, obedece. Glória a Deus. Eu não posso fazer nada, né? Não. Eu digo para os irmãos: olha, irmão, assim, assim, assim. Vocês querem ir para o céu? Quer? Então está aí o caminho da salvação. É isso que eu tenho que fazer, amém? É isso que eu tenho que ensinar para os irmãos, como Pedro está ensinando aqui. Olha, é esse Jesus que vocês matou, que nós fizemos milagres. É esse Jesus que hoje não há outra salvação, é só nele, amém? Eu digo mesmo para os irmãos: é esse Jesus que nós pregamos, e é o único que pode te salvar. Agora, é você que tem que fazer algo para a tua salvação. Ah, irmão, mas Jesus já pagou na cruz. Tem muitos crentes que falam isso aí. Não, irmão, Jesus já pagou tudo lá na cruz, eu não preciso fazer mais nada não. Se eu fazer, eu estou abolindo aquilo que Jesus fez na cruz. Então vai nessa, amém? Fica deitado numa rede pensando que Jesus derramou o sangue dele na cruz, e você está tudo bem. Não santifica a tua vida, não prepara a tua vida, não anda dentro da palavra de Deus, não vive uma vida de santidade, não ora, não busca. Vamos ver se você vai chegar até o céu, ou vai ouvir as trombetas tocar, ou os anjos te buscar, amém? Ou o dia que você descer à sepultura, se vem um anjo te buscar ali, como vem buscar Lázaro, né? Jesus disse que quando o Lázaro morreu, aquele mendigo, os anjos vieram e levaram ele para o seio de Abraão. E a mesma coisa acontece com meu irmão, minha irmã. Se você for fiel dentro da palavra de Deus, dentro do Evangelho de Cristo, não importa, num acidente, ou na rua, ou no hospital, que você apagou, né? Ah, fulano morreu, acabou. Mas o corpo dele está ali só. Mas se ele for fiel, os anjos vêm buscar a alma dele. Se é no trabalho, não importa onde esteja, os anjos chegam ali, pegam a alma dele e levam para um lugar para esperar o grande dia da ressurreição, amém? Esta é a palavra do Senhor. Por quê, irmão? Porque para Deus não existe morto. A Bíblia diz que Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, e não dos mortos, amém? Porque se Ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, essa pessoa pode dizer: mas eles estão mortos. Mas para Deus eles estão vivos, amém? Estão dormindo. O meu irmão, a minha irmã que morre em Cristo Jesus, está dormindo. Para que isso aconteça na tua vida, você tem que estar guardando a palavra de Deus dentro do seu coração. E Pedro estava aqui porque estava ensinando a verdade. Pedro foi levado ali pelos sinédrios, perante aqueles homens, porque falava de Jesus, o único Salvador. Pregava arrependimento. Quando fala arrependimento, é algo que você tem que se arrepender, amém? Quando ele diz para você, arrependimento, é algo que você tem que se arrepender. Aí você tem que analisar: o que eu tenho que se arrepender? Aí é você que tem que fazer uma análise da tua vida e ver o que você precisa se arrepender para a tua salvação. Irmão, pensa bem, você ficar a vida toda na igreja, né? E quando você empacotar ali, né, que o médico diz: não tem mais jeito, né? E aí? Ou num acidente, vamos supor, que ninguém está escape disso. E aí, irmão? Você foi, e daí? Você pensar que é o anjo do Senhor que vem te buscar, é a morte, porque a morte é do diabo, a morte não é de Deus, né? Você pensar assim: não, eu morri, porque a pessoa vai consciente. A Bíblia mostra isso aí, a consciência, né? Que ele pensar assim: não, mas eu morri, e daí? É o anjo vai buscar ou foi a morte? Porque a morte vem para todos, mas o último inimigo é a morte, que você tem que enfrentar ela. E para você vencer a morte, amém? Que é um inimigo, e nem que são as potestades, para você vencer ela, você não pode estar fazendo a vontade dela,
Amém? O que é a vontade da morte? O pecado. Se o pecado estiver na tua vida de tal maneira que Deus não tem misericórdia da tua vida, aí acabou. Amém? Porque salvação, sim, como as pessoas dizem que não é por obra, sim. O homem não consegue fazer obra para ser salvo, de maneira nenhuma, nem a mulher, nada. Mas tudo que você vai fazer, precisa, glória a Jesus, da tua obra, para você ter salvação. Olha lá o que Jesus falou para aquele povo, né? Ele disse, olha, o Jesus vai sentar na nuvem de glória, vai pegar aquele que está à sua direita e vai dizer, vinde bendito meu Pai. Para quê? Por sua herança que está preparada para vós desde a fundação do mundo. E ele vai dizer o quê? Porque vos tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, tive preso, fosse me ver, tive doente, né? Fosse me visitar. E eles vão dizer, Senhor, mas como vamos isto? Ele disse, quando fizesse um dos meus pequeninos, está fazendo a mim. Amém? E vai dizer para aqueles também, glória a Jesus, que não fizeram nada, apartai de mim. Então eu quero dizer para os irmãos, é bem claro, que nós sim, temos que fazer algo para a nossa salvação. Muitas pessoas, naquele dia, vai ficar por sua negação de ajudar o próximo. Ele fez tudo, mas não ajudou o próximo. Ele viu o próximo do lado dele, e ele passou, como aquele levita que passou e viu aquele homem que estava ali, né? Os ladrão pegou ele, né? O levita passou o sacerdote, passou o levita. E quem ajudou ele? Os samaritanos, né? Aquele que a turma mais, principalmente o judeu, não gostava. Foi lá, catou aquele homem, levou, chegou, apoiou numa estalagem e disse, olha, cuida dele, tudo que gastar mais eu vou pagar. Glória a Deus. E Jesus disse, quem que fez a boa obra? Eles tiveram que concordar, não foi o samaritano. Amém? Então eles estão façam como eles. A glória a Deus. Então nós sim precisamos, sim, irmãos, não somente desses tipos de obras, de orar um favor do outro, de ajudar um ao outro em palavras, né? Precisamos sim. E também a doutrina do Senhor. Não pensa que a tua roupa, glória a Jesus, que você veste, de maneira que você vestir, não vai te impedir de orar nos céus. Amém? Não se engane. Não é roupa, é só acessório. Fica nesta. Não anda honestamente com Deus. Amém? Não procura viver uma vida de honestidade com Deus, na roupa, na maneira de andar, na maneira de se vestir. Glória a Jesus. Eu digo para você, irmãos, nós temos que estar na presença do Senhor. Glória a Jesus. Então esta é a palavra de Deus nessa noite para os irmãos. Amém? O Senhor está falando no teu coração. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar a Deus. Fica todo de pé. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus querido, neste momento de oração, ó Pai, nós encontramos aqui na tua presença, ó Deus, porque nós acreditamos, ó Pai, nas tuas palavras. Olha para meus irmãos, para minhas irmãs e para todos que aqui estão, Senhor. Meu Deus, venha abençoar cada um na tua presença, curando e libertando, em nome de Jesus. Amém? Pode bater palma, glorifica o